13ª palavra, até aqui nos ajudou o Senhor e Ele vai continuar nos ajudando, nos conduzindo, sabe por quê? Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, se renovam todos os dias sobre nós. Sabe, Deus não é instável, não tem nenhum dia que ele fala assim, não, hoje eu não tô de boa com essa pessoa, não. Deus, ele não é como a gente, sabe, que às vezes tem dia que acorda assim, de bom humor, tem vezes que não, ele é estável. E todos os dias ele olha para nós e renova as misericórdias dele sobre nós. Todos os dias ele estende a mão sobre nós. Às vezes as pessoas que querem sair, sabe, debaixo desse lugar. Não, sai debaixo da mão poderosa de Deus. Mas a mão dele está ali estendida. Você consegue entender tamanho amor? Tamanha bondade e misericórdia? Meu Senhor. Esse amor de Deus é constrangedor. Vamos orar para a gente começar? Deus, eu quero te agradecer por mais esse tempo. Que qualidade, que tempo de qualidade, que privilégio que nós temos, que é receber cada dia a porção do seu amor, da sua misericórdia, do seu resgate. Todos os dias o Senhor nos resgata de nós mesmos. Continua falando com a gente, Deus, alcança os nossos familiares, as pessoas que têm os corações endurecidos, levanta o teu povo, Deus. Assim como o Senhor nos achou, ache esse povo, resgate assim como o Senhor nos resgatou. Que eles possam sentir, Pai, esse tamanho amor, tire esse povo da frieza, tire a frieza do coração, a frieza espiritual, a indiferença, a incredulidade. Resgata o nosso povo, Senhor, nós estamos aqui representando uma linhagem, um povo. O Senhor começou algo em nós e não vai parar em nós. Levanta-nos, Pai. Nos livre de nós mesmos, dos nossos próprios planos, dos nossos próprios egos, orgulhos, altivez. Nos coloca bem no lugar que o Senhor determinou para nós, sem nenhuma resistência. Nós repreendemos toda cilada, toda armadilha do inimigo. E nós pedimos, livra-nos do mal. Porque teu é o reino, Deus. Teu é o reino hoje e para sempre. Amém? Eu quero compartilhar com você também uma passagem que está em Mateus, que está lá no capítulo 6, no versículo 34. É só o versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Por que eu escolhi essa passagem? Ela estava no meu coração, já na minha mente, no meu espírito, porque o mal da maioria, se não for de todos, não é? Na verdade, acho que de todos, mas só que alguns a mais. Mas só que a gente precisa ficar sempre se policiando para viver aqui o agora, porque as pessoas estão sempre preocupadas com o amanhã, se ocupando com o amanhã. E sabe, isso leva a uma ansiedade, depressão, leva-se a um excesso do futuro e o pior, eu não sei se é o pior, é a enfermidade mental que causa, né? Porque é o tal câncer social, né? A ansiedade, a depressão, porque as pessoas estão deixando o quê? De viver o hoje, de viver o agora, sabe? E essa semana, esses dias Deus tem me entregado uma palavra sobre isso, porque eu sempre sou muito grata. Deus, obrigada. Obrigada, obrigada por isso, obrigada por aquilo, então sempre muito obrigada. Então, e o obrigada não pode ser, gente, só a gratidão, ela não pode ser somente de palavras, mas eu estar lavando uma louça, eu preciso agradecer, porque eu tive comida para fazer para minha família, na minha casa, eu tive uma comunhão com a minha família e por isso eu lavo louças, né? Quando tem comunhão com as amigas, discípulos, alguma coisa assim, eu não me importo de lavar. Olha, quando a gente amadurece, é tão incrível, né? Antes eu ficava, mas eu fiz minha unha, não tem problema. E eu mesma faço a minha unha, então amanhã eu pinto de novo se for necessário. Mas o que eu não posso é perder o momento agora. Perder o discernimento do momento que eu estou vivendo. Né? Isso aqui é um exemplo bobo que eu estou dando. Mas agradecer. Mas Deus falou para mim, é o X da questão que eu quero conversar com você aqui agora. Deus falou para mim, Micaele, não é somente sobre gratidão. As pessoas, às vezes, elas estão gratas, estão agradecendo em tudo, mas estão esquecendo de algo que é muito especial, de algo que é muito essencial. É o contemplar.
O contemplar. Porque, sabe, Deus ele fez tudo em 6 dias, no sétimo ele descansou. E esse descansou na Bíblia, ele remete a isso, ao contemplar. Né? Deus não ficou lá descansando porque ele estava cansado. Ele não sentou lá e ficou, como eu cansei. Deixa eu descansar o meu corpo. Porque Deus não se cansa. Ele, nessa passagem que está aí, Deus descansou e ele descansou de toda a sua obra, ele parou para contemplar. E as pessoas estão hoje numa correria, numa rotina exaustiva, em algo tão acelerado que, obrigada Deus, obrigada Deus, obrigada Deus, e corre para a próxima, não sei o que, mas e o contemplar? Sabe, você pode estar falando assim, Caleb, mas você é um pouco acelerada. Eu confesso, eu sou mesmo. Mas eu aprendi a sentar e contemplar. Eu não passo desapercebida com a contemplação daquilo que Deus tem colocado diante de mim, sabe? Eu paro, respiro e eu aprendi, né, uma coisa que tem me ajudado muito, acho que desde o ano passado, a questão da respiração. Quando eu estou muito acelerada, eu vejo que eu estou muito acelerada, aí eu paro. O Celso já até acostumou, que ele ficava assim, tá tudo bem, amor? Eu fiz alguma coisa, tá tudo certo? Eu não, moço, eu estou oxigenando o meu cérebro para eu não perder o time. Não, então tá bom. Porque você está na cama e... Aconteceu alguma coisa, amor? Eu não, moço, eu estou oxigenando o cérebro. Só estou respirando para contemplar o momento. E sabe, não, isso é de manhã, é no almoço, sentei depois do almoço, sei lá, em vários momentos eu tô... Porque senão nós passamos acelerados pelos momentos e a gente não contempla. E só o obrigada a Deus, isso você não está vivendo. Você só está existindo. E aqui, né, nessa passagem, não se preocupem, não se ocupem. Não se ocupem agora, preocupar. Não se ocupe agora com algo sobre amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. A cada dia eu tenho que me preocupar com as coisas do dia. É o maná, sabe? Deus fala muito comigo sobre isso. E já me entregou tantas palavras que eu já internalizei. Ok, Deus, entendi. Vamos para a próxima palavra. Porque Ele não vai entregar uma palavra enquanto você não imprimir aquela atual no seu coração e no seu espírito. E eu entendo que para cada dia existe um maná, para cada dia existe uma provisão, para cada dia existe um cuidado, porque a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então as misericórdias do Senhor se renovar a cada manhã não é somente com a proteção contra o mal, mas com a proteção que você precisa e com a provisão que você precisa. Amém? Com a ajuda que você precisa, com a conexão que você precisa, com o livramento que você precisa. Isso é misericórdia do Senhor se renovar cada manhã. Então, a cada dia existe algo para você se ocupar. Se ocupe com aquilo que está sobre aquele dia. E não se ocupar com o que está para o outro dia. Eu queria uma casa maior. Se ocupe agora com a que você tem, em gratidão, em contemplação. Eu quero... emagrecer, perder peso, então cuide agora do que você está comendo e do que você está fazendo, de que atividade física você está fazendo para que hoje você consiga um resultado no seu hoje. Não, mas eu quero um casamento melhor, eu quero algo... Então se ocupe hoje, não fique comparando, não fique vivendo amanhã, se ocupe hoje com as coisas que você precisa de entrega no seu hoje. Você quer viver... Isso é uma plantação para amanhã. Você quer viver coisas no amanhã, mas está esquecendo de plantar no seu hoje. Para viver esse tipo de coisa, não sei, eu estou falando e você está pensando aí. Então, para esse tipo de coisa que você está pensando, que você quer viver amanhã, você precisa contemplar o seu hoje. Você precisa ser intencional no seu hoje, porque hoje tem algumas ocupações, umas pré-ocupações. Você se preocupa com o seu hoje, com as coisas de agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Coloca um joinha aí e fala, Micaela, essa palavra está falando comigo. Sabe? Então, esforça-te no seu hoje. Seja intencional no seu hoje. Descanse, contemple. Eu conheço pessoas que estão morrendo de trabalhar, morrendo de ganhar dinheiro, mas não estão vivendo. Sabe? E pessoas que também estão aí
se entregando tanto, cansando tanto, tão exaustos, não descansa nem nas férias. É férias, ai, mas eu não consigo descansar porque eu me sinto culpado, culpada. A vida ela é muito mais do que simplesmente, sabe, a gente tem que sonhar, mas nós sonhamos, mas só que nós vivemos. Você não pode só sonhar e ficar sonhando, sonhando, sonhando e viver adormecido sonhando, você precisa viver agora. Você está comigo? Então pessoas estão ficando depressivas, oprimidas, sobrecarregadas, porque elas estão vivendo o amanhã, esquecendo de viver o hoje. Elas estão passando batido, estão adormecidas, elas estão anestesiadas e os filhos estão crescendo, a vida está passando e de tanto pensar no amanhã, o hoje não existiu. De tanto focar no amanhã, o hoje ela não viveu. E o dia acabou e nada dentro de si aconteceu. Então, basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia, sabe, as suas guerras. É um leão por dia. É um leão por dia. Amém? Então eu quero te encorajar, te convidar a descansar na misericórdia do Senhor. E toda vez que você lembrar, misericórdia do Senhor está sobre mim, você vai pensar, a proteção do Senhor está sobre mim, a provisão do Senhor está sobre mim, e o Senhor é soberano. E tudo que eu precisar do Senhor para esse dia, o maná diário, Ele vai enviar, porque eu estou descansado e descansada nele, de que Ele é poderoso e Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que eu pedi, do que eu imaginei, do que eu pensei, sabe, de tudo. Ele é infinitamente mais, muito mais poderoso que tudo isso aí que você está pensando. E Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor das suas causas. Mas Ele está te convidando para viver hoje. Sabe aquele negócio que Deus está com pressa? Ele é dono da hora, do tempo, do crono, do kairos. Ele é dono de tudo. Se o Senhor tiver com pressa de algo, Ele mesmo vai acelerar. E se Ele tiver com uma pressa de algo, não é de você ser a pessoa isso ou aquilo, é de você ter um relacionamento com Ele. Eu creio que se for a única pressa que existe para Deus, é a pressa de um relacionamento urgente com Ele, de uma confiança urgente com Ele, de uma entrega total de coração com Ele, uma conexão. Eu creio que seria o único tipo de pressa que Deus tem com seus filhos, sabe? Então é isso, eu quero orar para a gente terminar essa 13ª palavra. Obrigada, Deus, pelo teu amor infinito. Obrigada, e hoje nós queremos descansar na sua paternidade, na sua bondade, no seu direcionamento, no seu favor. Nós cremos sim que o Senhor tem um maná, uma provisão diária junto com a sua misericórdia, porque a sua misericórdia diz respeito a todos os recursos disponíveis que o Senhor tem para nós, para cada dia. É o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. O Senhor nos dá hoje o pão de hoje e amanhã o pão de amanhã. Obrigada, Deus, por esse favor. Hoje nós descansamos o nosso espírito, o nosso coração e todo o nosso ser e confiamos que nós fazemos a nossa parte, mas a parte do Senhor, o Senhor não falha. Nós somos falhos, falhamos às vezes na nossa parte, mas o Senhor não falha na sua. E hoje nós descansamos nesse favor, nessa bondade que está sobre nós. Alcança o coração de cada um aqui, tira toda aceleração, tira, Senhor, toda depreciação, toda opressão, toda sobrecarga e coloca essa pessoa num descanso, na paz que excede todo entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Envie esse vídeo para alguém que precisa dessa palavra de descanso, de confiança. Amém? Deus te abençoe e até o próximo.